Olá, sejam muito bem-vinda, você, mulher que brilha, para mais um episódio do Brightcast, histórias que inspiram mulheres que lideram. Esse é o Brightcast promovido pela comunidade de empresária cristã Mulher que Brilha. E eu sou Lucimar Valadão, sua host nesse dia. Eu sou Meg Borges e estou aqui para apresentar um tema incrível, viu? Você, Templo do Espírito Santo, junto com essas mulheres maravilhosas. Mas antes disso, eu quero apresentar também os nossos patrocinadores oficiais: LP Salão de Beleza, Patitucci Store. Doutora Mayla, que está aqui conosco, a biomédica, aquela que tem tratado da gente com muito carinho. Esses são os nossos E a patrocinadores Chácara Campo oficiais. Verde. Eu sempre esqueço da Chácara Campo Verde, porque ela é chácara da família. Então acaba que é tanta familiaridade que a gente acaba esquecendo. Mas a Chácara Campo Verde já é nosso patrocinador oficial já há bastante tempo. E eu Década. tenho certeza que está nascendo também uma nova patrocinadora oficial para a comunidade, viu? Mas daqui um pouco a gente conta para vocês. Muito E bom. é muito legal porque é um tema que toca muito no nosso coração. Hoje nós convidamos aqui uma biomédica, uma nutricionista, inclusive bem renomada, uma pessoa que tem mudado a história de muitas pessoas. E o tema de hoje é você, templo. Nós somos templos do Espírito. Não, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E eu quero trazer o versículo base para que nós possamos avançar nesse dia. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmo, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Peguem essa chave, meninas. Gostei. Porque a partir de agora, o que vai trazer, sabe, que a gente vai trazer luz dentro da área de cada uma aqui, é exatamente essa chave. O nosso corpo é templo. E nós precisamos honrar a Deus com esse Com templo. certeza. E eu penso que nós podemos trazer também nessa temática que cuidar do nosso corpo é uma expressão de adoração. Gente, algo que me toca profundamente é saber que o Espírito Santo escolheu habitar em nós. É uma escolha. Então, ele escolheu. Nós temos uma centelha divina que habita em nós. Quando nós cuidamos do nosso corpo, nós estamos adorando ao Senhor. Nós estamos honrando a Deus através desse cuidado. Então, é muito importante. A gente vê, fala sobre vícios, né? Fala sobre mutilações, tudo isso, né? Que são atos que podem ferir o nosso corpo de dentro ou também de fora, e nós precisamos estar bastante atento com essa situação, não é verdade? Então, para enriquecer, né, essa nossa conversa, nós estamos aqui com a doutora Mayla, que é biomédica, e com a doutora Carla, que é nutricionista. Não sei qual horário que você está assistindo o nosso podcast, mas agora, nesse momento, é amanhã, nós queremos saber de você, Mayla, saber de você, Carla, como foi a escolha da sua profissão, o que te levou a escolher isso, o que que você faz hoje, né, na sua história de vida, que inspira outras pessoas, né, porque esse é o nosso tema base, mulheres que inspiram, o que que é isso para a sua vida, o que ser biomédico, o que ser nutricionista tem de importância e de relevância na vida das pessoas e na sua própria vida. Pode começar aí, Mayla. Meu nome é Mayla Santos, eu sou especialista em estética avançada e no gerenciamento de pele e no rejuvenescimento facial. A minha trajetória começou em 2016, quando eu decidi entrar para a biomedicina, que na verdade eu ia fazer odontologia, e aí uma amiga minha falou assim: Mayla, por que que você não faz biomedicina? Aí eu falei: mas biomedicina, gente, eu confesso, eu nem tinha ouvido falar sobre biomedicina. E quando eu entrei na faculdade, né, que eu comecei a ingressar na biomedicina, eu me apaixonei pela biomedicina. Então eu comecei a falar, eu costumo falar que a biomedicina, eu não encontrei a biomedicina, foi a biomedicina que me encontrou. Muito legal. Porque eu fiquei apaixonada, porque nós temos mais de 30 habilitações, né, da área da biomedicina, e é uma área muito abrangente. Então, assim, eu tenho uma paixãozinha por algumas áreas além da estética. Mas eu entrei,
né, na faculdade com o foco da estética e sair com o foco meu objetivo, que era trabalhar na estética. Porque eu sempre trabalhei, desde o meu início, antes de entrar na faculdade, eu sempre trabalhei com embelezamento. Primeiro eu comecei como design de sobrancelha, depois eu fiz para micropigmentação, fiz micropigmentação de lábios. Então sempre o meu foco foi no embelezamento da mulher, né, da autoestima, recuperar a autoestima. E entrei na biomedicina com estética com foco nisso. Então, a minha trajetória toda nessa é resgatar a mulher interior. Porque eu passei por isso. Porque quando eu engravidei da minha filha, da Radassa, que hoje ela tem 2 anos, eu passei por um momento muito difícil, porque eu já não me reconhecia mais. Então, quando eu terminei a faculdade em 2020, né? Só que a gente estava em meio à pandemia e comentei aqui, né, que eu sou apaixonada por outras áreas. Eu tentei fazer estágio em outra área na biomedicina, mas eu não consegui devido à pandemia. Então, eu só foquei na estética mesmo e fiz os meus 2 estágios em estética. Só que eu acabei engravidando e esse sonho ficou um pouco parado. Quando a Radassa completou 1 ano, eu voltei a minha ativa, a minha trajetória naquilo que eu sei. E depois que a Radassa nasceu, o meu foco era ela. Eu esqueci de mim. E eu comecei a ver, eu falei assim, não pode ser assim. Então, eu comecei a ver que resgatar aquilo que eu tinha no início, que eu tinha o foco que eu tinha entrado na faculdade, que era cuidar de mulheres, recuperar a autoestima, e eu precisava me recuperar. Nossa, você tocou num ponto-chave, porque a gente tem aqui uma frase que diz assim: a mudança começa quando nós entendemos que nós precisamos ser protagonistas da nossa história. E tantas impressões que nós vamos passando, por exemplo, olha, gravidez, nasceu o bebê, pandemia, e aí o que aconteceu? A gente vai perdendo de vista a nossa identidade. Exatamente. Então, eu penso que hoje o que vai fazer muita força aqui nesse podcast é exatamente esse protagonismo, né, doutora Carla? Eu quero que você traga aquele mote do autocuidado, do autoconhecimento, mas é exatamente isso. Você vê que linka exatamente com o que a doutora Mayla acabou de falar aqui. Eu resgato, eu tomo posse do que de verdade eu sou, da minha identidade, e aí eu posso ser o que eu quiser. E você escolheu uma profissão incrível, viu, Mayla? Exatamente, é isso aí. É cuidar e se cuidar internamente e externamente também. Com certeza. Muito bom. Então vamos aproveitar esse link, já assume a dianteira, doutora Carla Maione. Muito bom estar aqui com você. Eu quero que você Obrigada. traga realmente força total para esse Com podcast, certeza. porque nós precisamos nos encontrar nessa Isso, história, né? verdade. Sou doutora Carla Maione, trabalho na rede da Bodytech do Rio de Janeiro, sou supervisora de nutrição. Tenho um consultório particular na Avenida Belardo Bueno. Lá no meu consultório eu falo que é a minha segunda casinha, é o meu acolhimento. E eu não sou só nutricionista, eu falo muito também que eu sou uma psicóloga nutricional. Muito bom Uma isso. terapeuta, porque eu deixo o paciente durante 40 minutos ali no meu consultório. Tem paciente que chora, e tem paciente que grita, tem paciente que fica desesperado. Então, assim, eu deixo ele, né, se Fluir. libertar completamente, porque vai ser ali que eu vou pegar o ponto-chave. Para poder entrar na vida dele de uma tal forma que eu vou começar a nutrir ele de dentro para fora. E eu preciso disso, primeiro da parte psicológica, depois da parte metabólica e hormonal, e tá tudo envolvido. Eu entrei na faculdade com 17 anos Uau. e entrei na faculdade e fiz 2 períodos de odontologia. Ih, que Comecei coincidência. a abrir boca daqui, abrir boca dali. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? E na minha família, todo mundo com patologia. Minha mãe, cardiomegalia. Meu pai, perdendo os rins, que hoje em dia, graças a Deus, fez um transplante. E uma das pós que eu fiz foi em nefro. Olha, que E eu interessante. cuido do meu pai até hoje. E eu cuidando da família sem fazer nutrição e fazendo odonto. Falei, gente, minha família precisa de mim. Precisa de mim. Eu preciso ajudar minha família. Então, eu comecei a ter uma visão completamente Na diferente. verdade, você começou o propósito. Comecei um Existia um propósito. propósito nessa E nós escolha. somos, né, a nossa jornada como desenvolvedora de negócios, de mulheres empresárias, nós trabalhamos muito nessa vertente. Você falou aí da família. Nós trabalhamos exatamente isso, o empreendedorismo sistêmico. Porque, na verdade, a raiz de todas as nossas decisões está lá. Isso.
Isso. né, dentro da nossa família. Você É. vê que a decisão da escolha da jornada que você ia seguir foi: eu preciso cuidar da minha isso. família. Eu Então, preciso, minha família precisa de mim. E não aparecia médicos, não ajudava meus avós com osteopenia, osteoporose. A minha mãe sempre com problema cardiomegalia, que é o coração grande, né? O meu pai, nefro. Eu sempre precisando ajudar minha família e eu pesquisando, sabe? Eu falei, não, o que eu tô fazendo no odonto? Eu falei, não, vou sair. Eu preciso da nutrição. E eu já me alimentava bem. Já gostava de cuidar do meu corpinho, não tinha filho. Então, eu comecei minha vida muito cedo, acadêmica. Me formei com 21. excelente. Eu, antes de me formar, eu entrei na pós. Eu nunca mais esqueço. O professor falou assim: Carla, você é a única aluna que temos aqui que não tem formação acadêmica. Mas quando você terminar a pós, a gente precisa do seu certificado. Eu falei: fica tranquilo que eu vou acabar os dois juntos. E acabei a Uau! pós-graduação Muito bom. em Não, minto, eu tenho 4 pós, né? Funcional, ortomolecular, nefro e suplementação. E fitoterapia e ortomolecular eu fiz na FRJ. Fiz grandes amigos e grandes professores lá. Então, assim, eu me formei já com a pós-graduação e a graduação junta. E daí fui. Depois, quando eu tive o Davi, ele tá com 9 anos, eu já estava formada em tudo. Porque hoje em dia eu acho que eu não dou conta. São Muito 2. trabalho, né? São Muito 2. trabalho. Certamente. Mas sempre tem uma atualização ou outra que Tem você que vai fazer. Eu buscando. vivo em São Paulo. Meu com último certeza. podcast foi com o Dr. Bactéria. Olha, eu vi, foi muito bom, Eu muito vi, bom. ele é biomédico. Doutor Bactéria é Olha, eu vou biomédico. te levar comigo. Muito bom. Ele é Grandes maravilhoso. conexões. Eu tenho lá parceria com ele lá em São Paulo, Uhum. né, ele tem uma rádio, aonde ele fala sobre todo o trabalho dele na rádio. Então, 12:00, 1h, tá todo mundo parado naquele trânsito louco lá de São Paulo, e Aham. estamos lá escutando o Doutor Bactéria, com Muito aquelas bom. ideias maravilhosas dele, que ele é uma figura. É, muito. E aí você tocou num assunto que eu achei interessante, né? Dentro da metodologia de desenvolvimento de negócio, a gente precisa de uma gênesis, de um É. princípio. E o Isso. princípio do desenvolvimento de um negócio é a conexão do coração com o negócio. Quando você isso. falou aí, a gente sente essa conexão, Sente, né? É. verdade. Né, Maila? Com Casou, conectou. Vai Você- além do dinheiro. Vai na paixão, vai no Exatamente, amor. Exatamente. Às vezes tem paciente meu que fala assim, ó, tendo muitas passistas da comunidade também, né? Uhum. Eu vejo, muitas delas não têm situação financeira, sabe? E a gente vai no amor. E aí vai desenvolvendo porque elas estão conseguindo um resultado bacana no trabalho delas e vão me indicando. E aí eu vou conseguindo financeiramente de outras formas. Mas eu fiz por amor, com carinho. E assim vai fluindo a amizade também. Você está plantando uma boa semente. Não É. tem como plantar uma boa semente e não ter uma colheita boa dessa semente plantada, E eu né? acredito muito, quando a gente faz com amor, com carinho, a gente não espera nada em troca, A doutora sabe? Carla falou algo que traz também à tona uma frase que a gente gosta muito, que diz o seguinte: cuidar do corpo é um ato de inteligência e respeito pelo propósito pelo qual Deus fez o nosso corpo templo. Então, é importante a gente ter esse entendimento. Você vê, quando você decidiu por um negócio, o que você trouxe à tona? O templo, que é o corpo da minha família, precisa de cuidados. Então, nesse momento, é bom. E quando nós cuidamos do que está fora, a gente está fortalecendo o que está dentro também, né? E uma outra coisa assim, quando a gente não domina a mente e o corpo, porque são duas coisas, né? A nossa Isso. mente, a emoção, o Isso. pensamento, vai trazendo consequências. Com Né? certeza. Muitas das enfermidades, né? É. Nascem mais na área emocional, na mental. Então, assim, quando a gente não domina o corpo e a mente, nós ficamos escravos da circunstância. Com Ou seja, a gente certeza. fica escravo daquilo que nos aparece, daquilo que É. nos é oferecido. Então, entender, eu continuo com essa verdade, entender que nós somos templo, entender que nós somos templo e que cuidar do nosso corpo é uma expressão de adoração ao Senhor, vai fazer a diferença na nossa Sem vida. dúvida. É verdade. Hoje se fala muito de modulação e hoje a gente vê as mulheres, né, dentro de principalmente quando está entrando aí numa fase de Na paz. menopausa. Levanta a mão que sente calor. Fogacho, não é calor, é fogacho. Acho. Então, e a gente vê que muda muito, muda tudo. Tudo, E dor às vezes a gente acha que, poxa, eu não tô bem ou eu não sou boa. Não é isso. Não, você Então só tá fala um precisando pouquinho. modular a serotonina e a Isso, dopamina. a gente só precisa
Vamos lá, serotonina. Não, e a tal da ocitocina também, né, É, gente? Olha é o que isso. controla a Fala um ansiedade. pouco sobre isso, Carla. Então, não falo só para você na fase da menopausa, tá? Uhum. Eu tô atendendo muitas adolescentes, na fase da TPM. Isso, E eu ia Nossa, que chamar esse assunto fantástico. também, a Da TPM. TPM. É dali que a gente começa a cuidar da raiz do problema. Eu Olha, falo muito que quando você cuida da sua raiz, você cresce uma árvore incrível e dá frutos bons. muito Então, bom. tudo começa da raiz ali, tanto do problema, da qualidade, do corpo físico em si. Então, assim, as adolescentes me procurando hoje em dia, não só por esses cantores de trap, de rap, foi um meio que elas conseguiram me achar. Eu achei bacana, porque tem meninas que chegam no meu consultório e falam: doutora, eu nunca fui numa nutricionista. O que é uma nutricionista? Às vezes meninas de 12, 13 anos, que já entraram na fase, né, do Do ciclo ciclo, delas, né, de puberdade. Então, assim, eu começo explicando o quanto é necessário você ter uma boa alimentação, uma ingestão boa de líquidos, de água por dia. Suplementação também. Também, muitas. Quanto vai influenciar também a alimentação dela? No ciclo dela, Uhum. menstrual. E influi também no humor. Às vezes tem mães que levam Isso. meninas ali completamente histéricas dentro de casa, não entende, mas o que eu fiz a Deus por estar com uma filha tão rebelde? Só modular. Melhorar a alimentação da sua filha. Como é que é a alimentação da sua filha? Eu não tenho paciência, eu dou o dinheiro para ela, ela sai do colégio e vai direto para um fast food. E isso vai intoxicando ela. Pensa que não, porque adolescente daqui a pouco metaboliza. Não! Isso tudo ela está aderindo e absorvendo isso para ela. E mudando também no ciclo menstrual dela, os hormônios, Interfere, né? tudo. Existe uma tudo. verdade aí, nós somos o que a gente come, não é verdade? Agora, doutora Mayla, vamos aqui. Eu sou testemunho. Mayla expôs aí na rede social o meu antes e meu depois com muita Tô glória. curiosa. Não, gente, eu sou o testemunho. Mayla, mas fala aqui pra gente, assim, porque eu sei que muitas pessoas te procuram querendo ser, assim, transformadas de fato. Você fala um pouco sobre esse equilíbrio, daquilo que realmente, né, porque nós já encontramos de tudo nas redes sociais, pessoas que fazem, harmonização. Outro dia eu vi que é uma demonização, você já ouviu essa? Mas assim, horror. já ouviu, infelizmente. Mas fala um pouco pra gente, o que você traz, né, de resultado, no sentido do auxílio que você traz de informação, da harmonização propriamente dita, porque a palavra já fala, né, harmonizar. Uhum. Fala um pouco sobre esse processo, sobre aquilo que você traz para a mulher de Deus, para que ela possa aprimorar aquilo que já é lindo, né, a Então, obra do Senhor. o que as pessoas não têm esse consentimento, que a harmonização, ele é um procedimento de procedimentos. Ele não é um procedimento só, Isso é né? legal, isso é Ele, legal. ele é um tratamento, né? Hum. E as pessoas costumam chegar e ver como se fosse uma receita de bolo, e não é. Porque cada um envelhece de uma maneira, né? Nós temos o envelhecimento aí, envelhecimento de pele, nós temos envelhecimento da musculatura, temos reabsorção óssea, temos a perda de gordura. A alimentação também influencia na Com toda certeza. falta de A colágeno. alimentação, isso. Por quê? Porque quando a gente completa 25 anos, nós começamos a perder colágeno. Então a gente tem que fazer essa reposição de colágeno, porque quanto mais vai deixando para depois, mais a gente vai envelhecendo, né? Fora que a gente moramos, né, num país tropical, o Rio de Janeiro nunca tem inverno, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Tanto é que eu sempre falo para as minhas pacientes, o protetor solar é indispensável. Hoje em Seja dia é remédio lá em casa. É indispensável, porque ele ajuda a combater o envelhecimento, né? O envelhecimento cutâneo da pele. Então, tudo isso precisa ter um equilíbrio. E, como eu falei, não é uma receita de bolo. A gente precisa entender como é a sua alimentação. Se você faz consumo de água, porque se você também não bebe água, por dentro, como a doutora Carla falou, deve estar tudo ruim. Tá ressecado. Tá tudo ressecado. Pegando esse gancho que você falou no começo, né, sobre a questão da escolha profissional que vocês fizeram e como a Meg falou, né, de restaurar, você perder peso, fazer uma harmonização, traz uma restauração da autoestima. Vocês já tiveram essa percepção que o quanto isso, a baixa autoestima ou a insatisfação e a insegurança que a pessoa está com o corpo, com a aparência, o quanto isso influencia no desempenho profissional, na trajetória, né,
de prosperidade da vida delas? Vocês já tiveram isso, né? Vivenciaram isso com alguém, com alguma dos seus pacientes? Então, só para dar uma melhorada, a gente entende que a alta performance, seja ela Sim. em qualquer área que for, ela está muito interligada à saúde emocional, né? Sim. A saúde emocional, ela está muito ligada a esse equilíbrio interno. E aí, como é que isso, vocês evoluem dentro da profissão de vocês nessa situação? Então, eu acho que a doutora Carla vai apresentar dentro de um contexto, a doutora Mayla de outro, mas ambos se entrelaçando, né? A gente se comunicando aí. Porque eu vejo dentro da comunidade, quando as mulheres elas chegam para nós, elas chegam totalmente, tecnicamente qualificadas, mas emocionalmente com muitas dificuldades. E muitas dessas dificuldades não estão ligadas ao trabalho, estão ligadas à saúde. E quando a gente começa a mudar algumas coisas, o resultado, a alta performance, ela começa a aparecer. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês esse tema, porque eu acho que ele vai ser muito rico para as mulheres que vão estar nos assistindo. Quando uma paciente chegar no consultório, eu sempre pergunto: qual é o seu objetivo? Por quê? Porque aquilo que a gente está falando aqui, precisa cuidar de dentro para fora. E ela vem com uma expectativa lá no Elevadíssima, alto, né? né? Tirando a Elevadíssima. lista que vem, né? Exato. Qual o seu objetivo? Não, É fora- uns 20. Eu sou uma pessoa, não sou Dá um santo até milagroso, né? Não, Meu Deus, por fora onde eu começo? que ela pega uma foto de alguém na internet, eu quero ficar igual a essa aqui, ó. Aí mostra a pessoa. E ela tem estrutura anatômica totalmente diferente. Exato. Então, a gente tem que achar o equilíbrio, eu acho o equilíbrio, diminuir um pouco a expectativa da paciente para equilibrar essa expectativa dela e cuidar dela internamente. Porque para ela ter essa expectativa lá no alto, ela emocionalmente ela tá lá embaixo. Porque ela precisa mostrar que ela tá bem. E a gente precisa entrar nesse equilíbrio. Porque quando uma mulher, quando ela entende que ela pode, que ela consegue, ela não coloca essa expectativa, ela entende o planejamento que eu passo para ela. O seu planejamento é esse. Vamos alinhar tudo com aquilo que ela deseja, claro que a gente vai alinhar essa expectativa, né? Buscar o que ela veio, por que ela veio me procurar, buscar isso internamente e também entender o que precisa ser mudado internamente. Porque quando a gente passa um alinhamento, passa um protocolo para um paciente e ele vem como eu falei antes, vem com aquela expectativa muito alta, ele acaba um pouco se decepcionando. Porque ele está naquela aflição, está naquela afobação, Então a gente precisa alinhar o emocional, também o espiritual, porque às vezes a pessoa, né, tá um pouco mais perdida ou tá desorientada e com aquilo, com a expectativa que eu posso passar para ela. Vai melhorar no geral em tudo, num contexto em tudo, porque o interno reflete no externo, Verdade. né? Vocês já ouviram aquela história, né? Nós mulheres temos uma característica, tipo, perdeu o emprego, toda perda, separou, divorciou, aí a pessoa quer ir lá, quer mudar o cabelo, e eu acho que agora quer fazer Traz harmonização, uma quer cicatriz. sempre, e aí quer mudar tudo. Só que na É. verdade quer mudar o que tá aqui fora, quando a dor É dor tá é aqui interna, dentro. Às é vezes isso a aí. dor é aqui dentro, É, ela só precisa se reconectar. exatamente. É isso aí. Eu acho que a dobradinha é perfeita, né? A gente E sabe- a emoção, E a Lu, alma E Lu, o também sabe o que acontece também? Hoje em dia as redes sociais, elas vieram também para agregar, né, Mayla? Mas eu acho que elas vieram também para, eu não sei explicar, mas fazer um padrão inatingível. É Coloca, isso, coloca o isso. nível, a régua isso tá que ela muito falou de alta. paciente já vir com uma foto, eu sofro com os corpos. Tem toda paciente chega lá já Quero com o corpo. ser E geralmente é vigorexia, né? Que são aqueles corpos anatômicos bem. Tipo uma a pessoa- Graciane. A pessoa viveu 30 anos malhando, aí tu quer. Não, eu já chego pro paciente e falo assim: você quer ficar igual o Thor ou o Hulk? Aí ele, não, pode ser o Thor. Então, assim, é uma coisa porque as pessoas hoje em dia estão muito de imagem. É verdade, é verdade. E a comparação, Comparação. né? O jardim do outro sempre tá mais É isso, lindo. me entristece um pouco, porque as pessoas estão perdendo, não é os seus valores, e são valores tão incríveis, às vezes, que as pessoas têm, que elas mesmas não se reconhecem. Verdade. Ela é sabe? única. Isso. Única. Quando eu entendo que eu sou única. É um presente de Deus. Exatamente. Sabe? E é muito difícil, porque nas primeiras consultas, a gente precisa muito trazer esse paciente pra gente. Uhum. Porque se você não conseguir, eu acho que o paciente nem volta, mesmo sabendo que ele precisa mudar isso dentro dele. Sim, exatamente.
É verdade. E eu lembro que quando nós começamos a fazer o processo de harmonização, que é bem recente, Uhum. a gente ainda está num processo, nós chegamos com essa expectativa. O que que é? Eu quero a harmonização. E aí ela vem, olha, é um conjunto de Isso. procedimentos. Vocês já começaram a cuidar de dentro para fora? Não Eu precisamos comecei, disso! eu comecei Primeiro de recentemente. tudo, você já É. começou a tirar carne vermelha? Pra mim, A carne vermelha é um tecido muito denso. Você demora muito para metabolizar. A carne branca não. A carne branca ela se dissolve muito mais rápido. E aí a carne vermelha ela fica muito tempo se desmineralizando dentro de você. Eu falo muito que é um defunto Eita, podre e que eita. fica ali absorvendo gordura como se fosse um chiclete. Então, se você quer desintoxicar, a primeira coisa de tudo, você tem que tirar a carne vermelha. Você tem que beber mais de 3 litros de água por dia. Você bebe água com gás? Não deve beber água com Sim. gás. só bebo água com gás. Pode. Poxa, Nutri. Água com gás aumenta o óxido nítrico, entope as células. Eita, Quando a água gente, entra, é. ela entra para limpar. E a água com gás, ela entra. Aí a célula fala: opa, tem gás, eu vou intoxicar. Água é água. Tá, É né? verdade. Então, assim, são Faz pequenos sentido. detalhes Que fazem a que diferença. fazem a diferença. Não adianta ir lá para a doutora Mayla, né? Vai harmonizar. Mas e aí, tem que ter uma parceria de dentro para fora sempre. Inclusive, É. aqui a gente vê o seguinte: a mulher que se reconhece como filha de Deus, como um ser precioso, Isso. único, ela olha para essa, né, para esse É. lugar de harmonização, de uma nutrição, para realmente cuidar dessa Pra casa, adorar o para templo. adorar esse templo, Pra para adorar fazer com Deus. que esse templo ele seja realmente, sabe, um lugar onde Jesus tem prazer de ficar. Com certeza. E é a partir daí, quando eu sou casa, quando eu sou templo, eu vou ser uma mulher que vou tomar melhores decisões, vou ser emocionalmente equilibrada, vou poder ser aquilo que eu decidi ser. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor aformoseia o rosto. Não é verdade? Então, verdade. assim, enquanto nós buscamos o fruto, que a alegria é o fruto do Espírito, né, enquanto nós estamos nessa jornada de buscar o fruto do Espírito, nós verdadeiramente, ou seja, estaremos sendo transformadas, estaremos sendo Uau, cuidadas. Então, perfeito. essa busca de transformação é diária. Eu todos os dias preciso buscar, né, uma porção nova do Espírito Santo, alimentar, porque o que a gente entende muitas vezes do que vocês estão apresentando aqui, que na verdade o que as pessoas estão quando chegam para vocês num consultório, ou as mulheres que chegam para vocês para um atendimento, elas estão focadas em transformar a carne, transformar o exterior, a carne, ou seja, alimentar os desejos dela olhar no espelho e ver uma figura, né, mais apresentável, quando na verdade não é só o externo, é o interno e o externo. É a alegria do Senhor aformoseia o rosto. Então, o que está dentro vem para fora. E assim, eu comecei aqui falando com a Nutri. Gente, eu estou passando, né, por essas coisas de internação. Minha mãe ficou enferma, meu marido fez uma cirurgia. Então, isso tudo faz com que a gente... Parece que vira uma chave, você quer comer mais. Tudo que aparece na tua frente, você não sabe dizer não, você come, sem distinção de se aquilo vai te alimentar, se aquilo vai trazer algum nutriente, mas simplesmente vai, porque o alimento, ele acalma, ele conforta, é exatamente isso. Você comer, Faz companhia. o alimento ele te conforta, não é verdade? Aí quando você vai ver, você recebeu o conforto naquele momento e o resultado vem depois. Exatamente. Ó, e O vamos resultado vem na E vamos balança. começar a quebrar um paradigma de que, porque eu sou crente, crente não fuma, Não crente não bebe, mas e crente come. Vamos Crente comer come, direito, mas vamos né? comer certo, né, Exatamente. doutora? Vamos comer certo, vamos fazer certo. Então, Mas essa é uma vertente, uma verdade. O alimento conforta. E aí, o alimento, ele Tem traz alimentos que confortam tanto que traz- eles viciam. chocolate, por exemplo. É o né? doce, né? O Que doce. inflama. É, O exatamente. carboidrato que inflama. Eles são os que mais viciam e acaba viciando até as crianças que estão em volta da gente e a gente não percebe. Exatamente, verdade. E a gente exatamente. tá com preocupação, estresse, aí come, aí dá um pedacinho e o filho vê. O filho é o espelho dos pais. Exatamente. Não adianta. Lá em casa a gente sempre reza antes de dormir.
Aí às vezes eu tô muito cansada aí eu durmo, às vezes no computador, aí meu filho me acorda e fala: "Mamãe, você não conversou com o papai do céu". Muito Então bom. assim, eu acho muito lindo, porque a gente já tá criando esse hábito lá em casa, Uhum. mesmo a gente cansado, É isso aí. É uma forma entendeu. de De agradecer. agradecer, É gratidão. verdade. A gente sabe, assim, que a autoestima ela tá totalmente ligada à forma com que a gente se respeita. É, E eu penso que quando uma pessoa ela procura profissionais como vocês, elas já estão assim, algumas até dentro de um processo evolutivo, profissional. sim. Agora, outras estão assim, no limite. Elas precisam se reencontrar nessa história. A doutora Mayla trouxe uma fala fantástica. Ela chega com uma Uma comparação, com expectativa. uma expectativa, e eu trago ela para uma realidade, É a verdade. realidade dela. Cada uma de nós temos uma realidade, nós precisamos respeitar essa individualidade, né, nós somos únicas e é importante a gente entender Essência, essa essência nossa, essência. né. Não adianta eu querer, porque a harmonização, por exemplo, traz isso, um exército de pessoas com o mesmo queixo, com o mesmo nariz, não é verdade? Com o mesmo Então, formato mas de rosto. infelizmente existe, né, muitos profissionais que fazem isso. Eu gosto do trabalhar menos é mais. Muito Porque Excelente, bom. eu gosto de trabalhar no natural, porque o meu objetivo é resgatar você e não outra pessoa. muito Não bom. para você se transformar numa Nossa, pessoa que você não excelente, é, gente, né. É. entendeu? É Exatamente. resgatar, é Exatamente. normal, a gente vai envelhecer. Glória a Deus porque envelhecemos. Porque Amém. temos oportunidade todos os dias de envelhecer. Mas hoje nós temos tecnologias que nos ajudam a regredir esse É. envelhecimento. Então, Bacana. se Ou eu a posso, postergar, na verdade, isso, né. né, fazer com que ele seja mais lento, né, esse envelhecimento seja mais lento. Então, se eu posso usar isso para mim, mas eu preciso resgatar quem sou eu e não me transformar em uma outra Uma pessoa, quem outra eu não sou. pessoa, Por verdade. exemplo, é claro que o meu rosto, eu tenho harmonização no meu Nossa, rosto. gente, é uma harmonização uau, você precisa conhecer. Mas assim, eu resgatei o que eu era antes, quando eu tinha meus 25 anos. E vamos dizer assim, né, resgatei. Por quê? Tá caindo. E é normal, é Lei da legal. gravidade. É. Lei da A gente começa a gravidade. derreter um É. pouquinho. Vai derretendo e a gente precisa fazer essa reposição, mas dentro do natural e não transformar você ou outra pessoa, um outro paciente numa outra Nossa. pessoa que não é. Eu vi esses dias um vídeo de uma harmonização, que era uma demonização, como a senhora falou, né, infelizmente a pessoa totalmente desfigurada, sabe, não era ela. Eu olhei e, tipo assim, ela se olha no espelho e se acha bonita. Eu falo: "Não, gente, isso não é normal", porque aí você vê que já não é mais o externo, é o interno que precisa ser É, mudado. isso aí. Exatamente. Porque ela gente, a bochecha era desse tamanho, provavelmente na internet muitas Ah, pessoas já sim, viram sim, isso, sim. Rodou né. muito, circulou muito essa Circulou muito semana, aí é. na internet. Então, assim, provavelmente ela é linda, mas ela não consegue se enxergar isso. É. Então, eu passo muito para os meus pacientes, assim: "Você já é linda, você já é lindo. Nós só vamos aprimorar para você ficar um pouco mais Isso. bonita, né, aquilo que você Ou vamos para devolver, resgatar, né. devolver, resgatar a sua essência, né, porque tem que haver o equilíbrio, e buscar a essência de quem você é, e não fazer uma transformação do que você não é. Bacana, Olha. muito bom. Agora deixa eu falar aqui uma coisa. Em Eclesiastes 3 diz que há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Estava pensando nisso. É, E muitas vezes a gente perde o time. Ou vai procurar tarde demais, é verdade. ou às vezes precocemente. Então, dentro daquilo que é o tempo certo, você até trouxe aqui, ó, não é só na menopausa. Existe aqui o início, né? O TPM, essa mudança hormonal. Qual é o tempo certo, doutora Carla? Para que a gente comece a buscar esse caminho, um caminho de sabe, de um pensamento voltado a uma alimentação mais saudável, conhecer um pouco mais sobre modulação, entender exatamente aqueles nossos sentimentos que às vezes a gente não consegue entender. Sim, Fala um pouco pra gente sobre esse tempo, assim também como fica no seu radar, sim. doutora Mayla, que ontem a gente até falou lá no salão, né, Onde no nós LP. falamos com ele, Porque Pri. você: "Ah, eu vou fazer quando eu tiver mais velha, eu vou fazer o botox". Aí eu Não, falei: "Eu a aprendi com a Lucimar, ó, Mayla". a Lucimar deu aula. Eu aprendi com a Mayla que nós precisamos fazer É. Preventivo, preventivamente, isso não aí. é se esperar o negócio estar todo Isso. enrugado para você ir lá, não. Você sustenta a testa para ela não sustenta para não enrugar, né, Eu dou então muito exemplo, da Sandy. Todo mundo conhece a Sandy, né. Se você olhar pra Sandy, você não diz a idade que ela tem.
Não, a né? Sandy deve A ter Sandy começado com 6 anos de é uma idade. boneca, é uma Não boneca. mudou nada até Não, hoje. ela não mudou nada. A mãe dela também é outra, que É não outra, tem, é que igual. não muda. Então, assim, Verdade. elas vêm se cuidando desde muito cedo. É. Mas por quê? Porque infelizmente tem isso, as pessoas não entendem que a estética, ela é preventiva, Exatamente. né? É. Ela vai, eu vou te Exato. ajudar, se você já envelheceu e não teve essa Ela oportunidade de se corrige, mas cuidar, a prevenção é ela, melhor, A né? exatamente, prevenção a é prevenção melhor. é Você melhor. envelhece Bom, com qualidade. Isso, Aí envelhece eu com falei, qualidade. tu vai esperar ficar enrugado, tu vai esperar ter as cavas assim, né? Pra depois você preencher? Não, querida, Não, vai e lá. quando forma, principalmente as rugas da testa, quando a gente chama Nossa, os esse 11 aqui, vincos. os vincos, quando forma, para tirar é para bem tirar é mais complicado, né? dificinho. É Agora, mais doutora difícil. Carla, eu acho que quando envolve o seu trabalho, a gente está falando de vida, de uma vida saudável, de qualidade de vida e de saúde, né? Porque você estava Isso. contando aqui a história dos seus pais, as comorbidades e o quanto que a gente pode ter um envelhecimento mais saudável, É. né? E aí, quando é esse tempo? Como é que começa esse momento? Não tem um tempo certo, mas eu gosto muito de falar já com as minhas pacientes adultas que é bom trazer já suas filhas e seus filhos, né? Porque hoje em dia eles fazem muitas atividades e é tudo muito. As agendas são sempre cheias, até agora dos adolescentes. É, tudo muito corrido, E né? fazem luta, e fazem atividades, e fazem o balé, fazem tudo. E isso já cria um estresse oxidativo. Estresse, Oxidativo. o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que você já tem tantas coisas e você acaba não se alimentando bem, que você vai até degradando moléculas, em Olha, vez de regenerá-las, né? Então, assim, esse estresse oxidativo vão modulando também até coisas ruins também no seu corpo, né? Então, assim, eu falo muito para já começar a trazer tanto as crianças quanto os adolescentes, para já ter essa mudança na qualidade de vida. Quando você fala de estresse oxidativo, não tem nada a ver estar acima ou abaixo do peso. Você pode estar no teu Não! peso ideal e já ter Lu, o estresse Lu, eu atendo nadadoras federadas brasileiras, de 12, 13 anos, dislipidêmicas, né, abaixo do peso, e massa muscular zero, às vezes percentual baixíssimo. A mãe coloca, né, vai nessa agitação, às vezes, de prova, colégio e natação da Federação Brasileira, e não pensa no principal. O que ela tá comendo? Às vezes ela fica o dia inteiro sem comer. Dá uma barrinha de cereal. Isso causa um estresse oxidativo no adolescente que está precisando se alimentar bem, um bom prato de comida colorido, sabe? E acaba não dando essa importância. Então eu falo muito com as mães e ela está se cuidando. Gasta rios de dinheiro com suplementação e ortomolecular. Meu Deus, elas vão estar tudo me assistindo. não, você Então, está trazendo uma pois mas consciência eu falo isso no importante. consultório. E aí ela Aham. gasta rios de dinheiro com manipulação, suplementação, com a biomedicina também, com a parte da estética. Mas minha filha que tá o dia inteiro nesse corre, que faz, tem que ir todos os dias pro treino, né, da natação, e aí ainda tem um colégio para poder equilibrar aí no meio, né, as provas também, e ela não tá se alimentando bem, não tá suplementando. Aí a gente vai lá do início, muda toda a alimentação. Já tem que entrar com palatinose, algumas tem que entrar com creatina. Dependendo Nossa. muito, tá? Tem meninas de 12 anos que eu tenho que entrar com um verdadeiro whey 3W, que tem vários tipos de whey, a gente tem que ver baixo sódio. Porque agora isso virou moda e as pessoas não estão atentando para o que é de fato. demanda, né? A É, demanda demanda da real. suplementação, porque às vezes ela não vai se alimentar bem, então a gente vai suplementar bem, que é mais rápido. Às vezes o paciente precisa de uma boa dosagem de uma batata doce. Ele não vai levar batata doce. Hoje em dia tem batata doce em pó. Tem a beterraba em pó. Tem a beet hot, que é a beterraba em pó. Então, assim, dá pra gente hoje em dia, a tecnologia tá aumentando cada vez mais na Daqui a nutrição. pouco a gente vai pegar uma pílula. Não, hoje que em dia delícia. tem, sabe o quê? Eu falava, minha falecida avózinha, né? Ela falava, meu Deus, você se alimenta igual astronauta, um bando de cápsula. Falei, deixa aqui, vó, deixa que tudo tem uma finalidade, né? E eu falo muito para essas mães também, esse prato colorido é fundamental. Tem que ter um prato colorido, né? E não ficar só com, vou dar whey, já tá bom. Não. O whey ele é uma proteína É hidrolisada, o né? suplemento, É um o extra, né? Não é o suplemento, é principal, isso. exatamente. Então, assim, não tem uma certa idade para você começar. Entendi. Mas quanto mais cedo você procurar um profissional da área, é melhor. Não, e você traz um nível de consciência diferenciado. E isso é importante
na nossa instrução. Acho que É, cada área é uma área é, importante. Hoje nós estamos falando o eu sou o templo, a gente está falando do nosso corpo, que envolve corpo, alma e espírito. é. É importante a gente entender que nós somos esse ser e que nós precisamos tratar disso. Tanto que quando, mais uma vez, eu chamo a atenção para a comunidade, quando as mulheres chegam na comunidade, o problema maior não é a capacidade de negócio. Isso ela sabe, isso ela tem. É. Isso ela pagou, ela se formou, ela tem o dom, porém, é exatamente essas três áreas, Desequilíbrio. esse desequilíbrio nessas áreas é que leva essas mulheres a um game over, É Eu isso. a uma É falência. A gente isso. costuma falar na comunidade, né, Lucimar, que a pior falência não é a financeira, Não, é é emocional. emocional. O Você S.A., né, a sua empresa. O Você S.A. não pode falir. E enquanto a Meg está falando, quando a gente começa a mentoria individual, uma das primeiras ferramentas que nós fazemos, né, quando olhamos, estamos só nós e a empresária que a gente está desenvolvendo, a primeira ferramenta que nós utilizamos é a roda da vida. Aí você fala assim, gente, talvez vocês já tenham feito em vários lugares, mas quando a gente traz luz, porque ninguém para pensar. Vou analisar Vou- minha o- vida acordei em cada hoje, lugar. acordei hoje, vou Não, pensar como hoje está a minha vida. Só que aí a gente vai dando uma nota de 0 a 10. Quanto está a sua saúde física e o seu cuidado, né? Autocuidado, né? Autocuidado, quanto você vai ao médico, vai fazer o seu, né, seu Check-up. check-up. Aí a pessoa, ué, eu acho que eu fiz há 5 anos atrás. Exatamente assim, quando você vai ver, quando você vai trazer uma nota, uma avaliação, a pessoa percebe, aquela mulher percebe que realmente ela está fazendo de tudo para que o negócio dela cresça e flua. Isso. Mas, na verdade, ela que é a mente do negócio, Mente, ela que é, sabe, a engrenagem do negócio, que vai fazer o negócio acontecer, ela está negligenciando o É seu verdade. autocuidado. E o que acontece? Se você fica doente, se você, né, falir É. emocionalmente, fisicamente, como é que vai? O seu negócio vai para onde? Não é verdade? Isso é muito importante. É verdade, gente. Meninas, olha só. A gente já está caminhando para o final e nem parece, né? O tempo Caramba, passa foi muito. rápido. É Vamos muito. ter um segundo episódio. Precisamos ter. E precisamos ter, porque é um assunto vasto. É. E quando a gente fala de eu templo, a Lucimara, ela trouxe uma roda da vida. Essa semana eu tive acesso à roda da morte. E Depois a gente vai fiquei em falar crise. Isso a gente vai falar depois. Eu fiquei em crise. Inclusive, é importante a gente lembrar que agora, final do ano, a gente vai ter um evento. Ah, é Nosso verdade, evento gente. chama-se Empreenda Corajosamente. Um evento para mulheres que já são empresárias, que estão empreendendo e outras que talvez você Profissionais profissionais liberais. liberais e talvez você é aquela mulher que está assistindo a gente que fala assim, eu sou boa, mas eu não sei como transformar o que eu tenho de bom em um negócio. Vai lá, porque é o lugar onde você vai trazer luz ao seu potencial. Não é verdade, Meg? Transformar o teu potencial em potência. Transformar o potencial em potência, né? Colocar assim a centelha para que aquilo acenda, para que a chama acenda. Então, 14 de dezembro, na Barra da Tijuca. Uma hora eu falo Barra da Tijuca, outra hora eu falo decidindo Recreio. onde é que vai Mas ser. não é isso não. O lugar, sério, o lugar ele tá Bem no no meio Bem do no caminho. meio. Então a gente pode falar que vai ser nos dois Nos lugares. dois lugares, que tá no final da Barra, no começo do Recreio. Muito bom. E nós queremos você lá conosco, porque empreenda corajosamente, porque empreender é uma tarefa de coragem. É Muitas verdade. mulheres chegam e falam assim: não, eu preciso empreender porque eu preciso de ter mais tempo. Não. Eu Não. preciso empreender para Ontem ter a gente mais tempo. estava falando, né? Você atendia o dia todo. Eu preciso empreender para ter mais qualidade de vida. Ou seja, você precisa empreender porque você tem algo especial, você tem algo que Deus te entregou, um talento, uma habilidade, uma missão nesse mundo e que verdadeiramente o mundo precisa daquilo que você sabe fazer, o mundo precisa daquilo que você tem para entregar. É por isso que você empreende, mas empreender necessita de uma dose de coragem, não é verdade, meninas? É E verdade. pensando nisso, eu queria saber,
aqui rapidamente, né, vocês são chamadas profissionais liberais. Nosso último episódio nós também trouxemos 2 profissionais liberais. Eu queria saber para vocês como é empreender para vocês. Como é que foi o início disso tudo? Como foi o início dessa jornada? Porque ser uma excelente profissional, você falou aí que antes de terminar a faculdade você já tinha uma especialização, porque a paixão arde dentro de você, mas como transformar a paixão em recurso financeiro? Resultado, Fala para mim. verdade. Desafiador, né, Mai? Muito desafiador. Ainda mais com o filho pequeno. Pois é, são tantos os nossos desafios, né? Mas, como eu falei já desde o início, o amor e a paixão que a gente tem, eu acho que acaba fluindo, né? Fé de que tudo vai dar certo. E desafio todos nós temos em todas as áreas, até o CLT, Com certeza. né? Que não é fácil, mas eu acho que é um desafio. E ter firmeza e muita fé de que tudo vai dar certo. Não, e fora que no início, né, é você. É. Então, você que cuida do marketing, você que faz a gestão da tua empresa, que faz a contabilidade. Eu, Aí, empresa. eu, empresa. Eu. É você que tira as fotos, é você que grava, é você que faz tudo. É Entendeu? verdade. Eu com eu. Então, esse é um. Eu comigo mesma. É isso aí. Tem até uns Eu- memes na internet, né? Ah, vou falar com o pessoal da entrega. Aí vai. Vou falar com o pessoal da mídia. Exatamente, é isso aí. É. É bem nesse nível. A gente faz tudo, né? E às vezes quando a Hoje, gente vai dar graças conta a dos Deus- rios e das fotos, tá tudo acumulado. E a gente tem que fazer tudo junto. Como foi essa trajetória? Como você começou de fato? Caso assim, a gente sabe que você entrou para a comunidade. Isso foi um ponto positivo, toda estar em certeza. comunidade? Não, Compartilha com toda conosco. certeza. Eu entrar na comunidade foi um up na minha carreira. Porque, como eu falei, eu tive uma neném e quando ela completou 1 ano, eu comecei a voltar, né, a buscar. Então, eu comecei a buscar especializações focados na minha área, né, na área que eu sou apaixonada, que gosto. E essa questão de empreender é muito desafiador, porque você precisa ter. Porque quando você começa. E a questão da comunidade deu um despertar, deu um alerta. Olha, você precisa focar nisso. Porque você acaba se perdendo. E No- não Quando você está adianta, sozinha, você se perde. Tudo é um foco. E você vai ter que desfocar de alguma coisa. Exatamente, verdade. é isso. Não dá. Eu amo a Bodytech, já fui CLT da Bodytech, né? Mas hoje em dia eu consigo colocar a Bodytech como um a mais, com muito Um carinho, produto. um produto. Eu não preciso também, não é que não preciso dar satisfação, assim, claro que preciso porque eles também precisam de mim. Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu também tenho que ver o meu negócio. Mas uma coisa, graças a Deus, é aliada à outra. Eles precisam de mim, eu preciso São deles. complementares, Isso. inclusive, né? Mais uma coisa Ele você vai- é um cliente. Hoje você vê essa empresa É, como um cliente, não é. como sua primeira e única fonte. Isso. Mas assim, você precisa desfocar alguma coisa. Eu viajava muito. Hoje em dia eu já não consigo viajar tanto. Então, assim, você precisa desfocar de alguma coisa na sua vida. Não dá para abraçar o mundo, senão alguma coisa vai ficar defasada. Exatamente. É verdade. E tem gente que acaba se distanciando até espiritualmente. É verdade. Uma coisa que você tem que se ligar ainda mais. Exatamente, verdade. exatamente. E complementando sobre a questão da comunidade que eu falei, tem essa conexão. E a gente se conecta com outras mulheres. E o que eu acho lindo na comunidade é que uma ajuda a outra. Né? Uma tá Suporte, né? Uma sempre- rede de apoio. Exatamente. O que às vezes você não consegue conversar com meu marido, que eu moro, né? Tem eu, meu marido e minha filha. Eu tenho esse respaldo da comunidade. Eu tenho mulheres que me incentivam, que me apoiam, que estão comigo, Que passa pelas dores, que né? passam pelas dores, e passam por dores diferentes, ou até mesmo pelas mesmas dores, e me incentiva a crescer. Então, é sempre bom você estar perto de pessoas que te ajudam a sempre crescer, e não aquelas pessoas que querem te diminuir, né? Então, eu tenho Uau, muito muito isso bom. na comunidade. Eu falo que foi muito Deus ter me colocado na Sara, Glória para a ter Deus. encontrado a pastora Lucimar e ter encontrado a comunidade Mulher que Brilha. Glória a Deus. Porque hoje eu sou totalmente diferente de quando eu entrei lá na Sara, né? Uma pessoa que talvez acreditava no meu potencial, mas talvez nem tanto, né? Tinha aquelas minhas inseguranças e hoje eu sou muito grata pela comunidade Mulher que Brilha, grata pela vida de vocês, por Deus ter colocado essa brilhante ideia
né, de ter colocado, criar essa comunidade e temos pessoas, mulheres inteligentes, mulheres com grandes negócios ali e que uma apoia a outra. Não existe briga, não Hum. existe rixa e eu acho isso sensacional, porque infelizmente a sociedade, principalmente o meio que a gente vive, né, tem essa Competitivo rivalidade, essa demais, né? competitividade, não existe. Tem uma crença que fala que quando mulher se junta tem briga e fofoca, não é assim? Nós, graças a Deus, Exatamente. nós viemos para mudar essa Quebrar crença, esse quebrar paradigma. essa crença. Mulher, Verdade. quando se junta, tem unir forças e gerar sucesso. Esse é o Exatamente. Uma propósito ajudando a Problema. outra. a comunidade Mulher que Brilha faz isso, une forças e gera sucesso. Então, esse é o objetivo, né? É verdade, é Trazer Já tô verdade. luz. apaixonada. Ah, maravilha! Você vai amar, você É vai amar. verdade, verdade. A Mayla trouxe uma fala que eu amo. Nós precisamos ter amigas que nos aproximem de Jesus e elevem o nosso nível de Isso. produtividade. Eu Verdade. estive em São Paulo esses dias, numa conferência durante 4 dias, do lado de uma amiga que é exatamente essa expressão, sabe? Que me aproxima de Jesus e que é, é até uma patrocinadora da minha construção profissional. Isso é bom, É, sabe? Não é ninguém que quer amassar o teu cano, que quer te atropelar. É alguém que segura na tua mão, é alguém que você. A Mayla trouxe também uma outra fala que é importante. Eu preciso ter com quem chorar. Eu preciso ter com quem abrir meu coração. O coração da gente, ele não pode ser aberto, exposto para qualquer pessoa. Exatamente. Então, quando a gente, essa terminologia, a comunidade é uma ideia criativa de Deus, porque essa unidade, é uma unidade que está produzindo milagre, é uma unidade que está tirando mulheres do zero e trazendo mulheres para um novo lugar. Esses dias eu estava lembrando, Meg, de uma conversa que nós tivemos ao telefone. Eu me lembro que eu estava na empresa. Eu não lembro onde a Meg estava, mas eu estava na chácara, que é a empresa que eu tenho com meu marido. E eu falava assim, Meg, a gente precisa ter um lugar onde ali aquela mulher tenha uma consultoria financeira, onde aquela mulher tenha uma consultoria jurídica. E isso aconteceu. A gente hoje ainda não tem um lugar físico específico, mas a comunidade, como corpo, nós temos uma consultora financeira, nós temos braços, uma consultora verdade. jurídica, nós temos, vai em nome de Jesus em breve, uma consultora de nutrição, de beleza, de estética. Por quê? Porque isso tudo compõe a mulher. É verdade. Nós não somos desassociados. Não existe uma mulher de Deus, uma mulher empresária. Nós somos únicas. Nós somos corpo, alma e espírito. Por sermos corpo, alma e espírito, demanda ter uma unidade, demanda ter um equilíbrio para que nós possamos performar da forma como Jesus nos comissiona a performar. E fazer desse movimento um movimento grande, verdadeiramente. A gente pode ter desafios, a gente pode ter dificuldade, a gente pode ter incertezas, mas isso verdadeiramente é o que faz com que eu e Meg despertemos todas as manhãs, acreditando verdadeiramente que Deus nos chamou para esse lugar. É verdade. E aí a gente está caminhando para o nosso final. E aqui a gente sabe que cuidar de si mesmo é um ato de amor próprio. Eu tenho certeza também que quando vocês estão cuidando de alguém, vocês estão recebendo um pouco daquilo que vocês estão falando, porque os primeiros ouvidos que estão próximos dos nossos lábios são os nossos. E quando você está instruindo um paciente, quando você está compartilhando um protocolo profissional, você está ali aprendendo. Como você falou, Carla, que eu achei lindo, eu não sou só nutricionista, eu sou terapeuta, eu sou mãe, eu sou amiga, eu acolho meus pacientes, eu sei que a Mayla também tem muito esse perfil. Então é isso, quando a gente olha para vocês duas, a gente vê assim um coração muito grande sendo gerado dentro de um negócio. E isso traz para mim uma pergunta que foi feita até nessa conferência. Se você ganhar milhões, você continua fazendo o que você faz? Uau! Uau! Essa Se pergunta é você para ganhar você. milhões, vocês continuam fazendo o que vocês estão fazendo? Continuo. E vou fazer de graça. Muito Eu bem. continuaria, com Fazer toda de graça, certeza. porque é muito gratificante quando a gente também. A primeira consulta é uma. A segunda, o paciente já volta, doutora, já mudou isso, já mudou aquilo. Para mim, isso não tem preço. Não, eu vejo isso, É. né, eu fico imaginando a pessoa chegar lá com É. isso, com dores, ou acima do peso, ou abaixo do peso, com fraqueza. Você vê o resultado, o crescimento daquela Sempre quando eu pessoa. chego no local, falam, qual a sua especialidade? Eu falo que minhas amigas me chamam o Bombril da nutrição.
boa. Muito bom. Porque eu pego oncológico, eu pego cardiopata, nefro, obesidade, agora muito adolescente. Então, assim, não tem, sabe, uma especialidade. A gente até quando a gente Sua não tá especialidade é muito. transformar as vidas. É isso, adorei. Então, assim, não tem uma especialidade, enfim, mas quando também não é muito da minha área, eu vou lá e pesquiso, eu vou correr atrás, eu só quero ajudar. Muito bom. Muito bom, E muito você, bom. Maila, se você Com ganhasse certeza, eu milhões? continuaria fazendo o que eu faço, porque eu amo o que eu faço. Como eu falei lá no início, a biomedicina me escolheu, eu sou apaixonada por aquilo que eu faço, a resgatar a vida de mulheres. Eu também, se eu tivesse com 1 milhão na conta, com certeza abençoaria muitas mulheres que não têm condições de fazer, né, de poder abençoar, porque ali é uma conexão, né, aquilo que você está falando com seus pacientes. Quando o paciente entra no consultório, há uma conexão. Não é ali só o externo, né, o interno, aquela conexão com o paciente, de resgatar. Ah, se você não tem problema não, volta aqui para a gente tomar um café, para a gente conversar, porque precisa dessa Ser conexão, gerado. Maravilhoso. né, essa Verdade. gerada essa conexão. Eu tenho o sonho de que a comunidade ela também vai ser transformada no projeto social. A gente vai ter um braço social. Por quê? Porque tem muitas mulheres que precisam ser resgatadas. E elas não têm, às vezes ela tem que escolher. Eu vou investir no negócio e não posso investir em mim. E eu estou precisando, eu vou investir no negócio, eu não posso investir numa harmonização, numa melhora da minha Sim. apresentação. E eu penso que a gente pode futuramente ser fomentadora disso, né? Ter mulheres tão apaixonadas, termos aí investidores que vai acabar promovendo essa Que, na possibilidade. verdade, isso sempre foi o nosso sonho. É verdade. Mas Deus conhece Ele está nosso dando o sonho. caminho dele, né? Exatamente. Ele Ele tá dando o conhece caminho nosso dele. sonho e na jornada isso vai se alinhando. Eu creio. E quero também compartilhar com vocês aqui, já que a gente está terminando, um outro versículo que vai fechar um pouquinho essa nossa narrativa, que está em 1 Coríntios 10:31, que diz o seguinte: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Comer, beber, trabalhar, se cuidar, que tudo seja feito para a glória de Deus. Amém. Porque eu creio que isso faz com que a gente não desanime na jornada. A jornada é pesada, a gente estava conversando sobre isso antes de começar o podcast, a gente fala um pouquinho das nossas atividades. Eu vi Maila lá, antes de chegar aqui, levando Radassa para algum lugar, que eu não sei se é para a escola. Pra Então, creche. para creche, e a gente tem aquele corre, e a gente precisa continuar forte, Com certeza. para a gente não desfalecer à beira do caminho. Uhum. Porque as dificuldades, muitas vezes, né, nos levam a esse lugar. Mas nós somos mulheres que escolhemos ser fortes e muito corajosas. E coragem não é ausência de medo. Coragem é uma decisão de Uma se permanecer, certeza. de se permanecer firme no nosso propósito. E algo que vem de dentro. E algo que vem de dentro. E para finalizar, uma mensagem que vocês querem deixar dentro desse tema, você, templo. Dentro daquilo que vocês entregam, uma mensagem para as mulheres que vão passar por aqui. Eu diria que você, mulher que assiste, ou você até homem, né, de repente esteja assistindo a gente, você é único. E você Bom. é escolhido do Senhor. Ele te chamou por um propósito, você não nasceu à toa. Não foi obra do acaso. Então, essa mensagem, cuida de você, cuide do templo que o Senhor te deu, que é templo do Espírito, porque o Espírito Santo, ele habita em nós. E seja espelho para outras pessoas, seja referência para outras pessoas, cuidando de você, cuidando do seu interior, cuidando do seu espiritual, cuidando do seu exterior também, cuidando da sua alma. E esse é o recado que eu tenho para você. Ah, e outra coisa, participe da comunidade, gente. Empresárias, empreendedoras, participem da comunidade, vocês não vão se arrepender. Muito É uma bom. comunidade que abraça, que te acolhe, que te ajuda e que só faz você ganhar. Você não vai perder, pode ter certeza disso. Glória a Deus. Muito bem. Eu muito queria dizer bem. algo assim, um versículo que fala muito ao meu coração durante esse ano, praticamente todo. Esse versículo trouxe assim muita paz. E a palavra de Deus diz assim em Mateus 6, 22, 23: os seus olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz.
Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Ou seja, o que que a palavra de Deus traz para a gente como ensinamento? Que aquilo que aonde nós olhamos, o que que nós estamos vendo, nós podemos decidir. Eu posso estar numa situação ruim, eu posso estar numa situação, mas eu posso olhar para aquilo e Enxergar diferente. enxergar como um aprendizado. Eu não sei qual a Isso. circunstância que você que está assistindo a gente está passando. Eu não sei qual é a dor, qual é a dificuldade, qual é a escassez que você tem, mas uma dica eu te dou: a palavra de Deus diz: se os seus olhos forem bons, todo Todo o o teu seu corpo será luz. luz. Portanto, olhe para essa circunstância, não olhe com dor, não olhe com pesar, não olhe com raiva, com ódio, com amargura, mas olhe entendendo que esse momento é um momento onde você pode extrair conhecimento, extrair aprendizado e verdadeiramente talvez uma nova estratégia para o seu negócio e para a sua vida. Então, o nosso corpo é templo. Você é templo, Jesus escolheu habitar em você através do Espírito Santo para que você, sabe, distribua a luz de Jesus por onde você passar. E essa é a minha mensagem para você, mulher que brilha nesse dia. Seja luz. Amém. E assim nós seguimos unindo forças e gerando o quê? Muito sucesso na vida das mulheres, né? Que vocês possam ser muitíssimo abençoadas em seus respectivos negócios, na criação dos seus filhos, na evolução de vocês como seres espirituais que somos. Muito obrigada pela participação. Estamos encerrando mais um Brightcast do tema Histórias que Inspiram, Mulheres que Lideram. Nós decidimos liderar a nossa vida, né? E por aqui nós ficamos com muita gratidão pela presença de vocês e já um convite para o próximo que nós vamos ter aí numa evolução para esse tema que tem muito ainda o que se falar. Inesgotável. Exatamente, vamos ter muito o que falar ainda. Muita gratidão pelo convite, viu? Muito obrigada. Nós que agradecemos. Você iluminou nossa manhã. Maila Eu iluminou nossa agradeço manhã. muito também pelo convite. Estava nervosa, mas foi muito gratificante, muito prazeroso estar aqui com acolhedor. vocês. Muito acolhedor, isso aí. Muito Foi um bom. prazer, doutora Carla, te conhecer. Já estou vendo que gerou uma conexão, hein, Lucimar? É. Então é isso, meninas. Um abraço grande para vocês que estão passando por aqui também. Fica aqui o nosso coração e fica também o convite para fazer parte do nosso evento 14/12. Não tenha medo de empreender. Não tenha medo de fazer negócio. Medo significa falta De recursos. de recursos. E nós temos recursos para te entregar lá no dia do nosso evento. Um abraço grande, fiquem na paz.